Eu começo primeiro dizendo o meu prazer de poder estar aqui falando na qualidade de convidado sobre um tema que me é muito importante, que é o tema que eu pesquiso acho que é engraçado falar toda a vida, mas pelo menos há uns 22 anos, que é o espaço. Eu então vou falar um pouco das minhas inquietações e da minha pesquisa, consolidada nesses 20 anos, acerca deste neologismo chamado lugar teatral. Se todo lugar pode ser um lugar teatralizável, o que é um lugar teatral? Porque se tudo é, nada é. O que o diferencia? É apenas a subjetividade? Se for por tal, eu vou ter que me ater à poética do espaço do Bachelard e à noção que o Bachelard tem sobre o espaço. Na verdade, não é bem sobre o espaço, mas sobre a questão da duração como subjetividade. O espaço urbano, é um modo de ocupação do espaço que se estende pelo mundo moderno. Existem aqui dois conceitos importantes: o conceito de cidade e o conceito de urbano. Uma metrópole e a comunidade traz para a gente dois olhares. Historicamente também vocês têm que observar o seguinte: no século passado, se nós pegarmos um dado de 1940, a maior parte da população vivia no campo mundial. Quando nós vamos chegando perto da virada do milênio, este número de pessoas começa a se igualar. E hoje, no século XXI, é uma tendência que nós tenhamos maior número de pessoas nas cidades do que no campo. Isto é muito significativo. Depois vamos falar sobre isso, principalmente no imaginário que o campo exerce na cidade. Já vou antecipar, assim vocês vão entender do que eu estou falando. Vocês podem abrir qualquer jornal hoje de apartamentos e ele vai vender a natureza. Sempre vai ter a foto da janela dizendo que ele olha para um bosque. Ou diz: você tem um jardim e um bosque no seu apartamento. Portanto, quando a gente fala, não em rural, mas no sentido de vida de quem habita o campo, que é o comunitário, que seria uma forma social contínua e de intimidade. Eu fui a Portugal para estudar o teatro que acontece nas cidades de pequena dimensão. Porque eu estava cansado de estudar o teatro que acontece na metrópole. Tem um monte de gente que já escreveu o que acontece em Paris, Nova York, Buenos Aires. Eu mesmo já escrevi 200 coisas sobre isso. Mas eu queria saber o que acontece numa cidade pequena, de pequena dimensão. E em Portugal, eu encontrei pequenas, porque lá eles têm uma diferença entre nós. Eles chamam de cidade, vila. Não é como a vila nossa, é uma cidade, uma vila, porque a vila é que recebeu uma carta do rei, um foral. E tem uma coisa que eu adoro que se chama lugar. Você mora num lugar. É com 180, 150 habitantes, que no Brasil chamaria de cidade ou povoado. Você já imaginou a importância do teatro num espaço como esse? Um espaço como esse, o teatro, ele deixa à mostra a intimidade. Portanto, quem faz no teatro, numa cidade, por exemplo, de 2.000 habitantes, que ainda é uma cidade de pequena dimensão, todas as ações interferem no teatro. Então você vai ter o padeiro, a filha que está fazendo teatro, a filha do prefeito, que não pegou o papel protagonista, interfere em tudo. É uma outra forma de intimidade, não é de falta de profissionalismo, hein? Porque eu vou citar um caso de Portugal,
num lugar com 72 pessoas que tem um dos melhores grupos de teatro português. Então, vamos pensar que há esta ideia de uma intimidade, de uma continuidade nisso que é externo ao urbano, ao urbanitas, externo à noção de cidade. Quando a gente pensa já na metrópole, nós pensamos também em intimidades fragmentadas, intimidades frenéticas, agitadas e formas sociais interrompidas. Portanto, é possível eu encontrar em narrações nossas, eu moro numa cidade, eu moro num bairro de São Paulo que parece uma cidade do interior. Isso é comum. A minha rua lembra uma cidade do interior. Portanto, a sua rua não é a mesma rua dele, que não é a mesma rua dele, e é uma descontinuidade tamanha. A proposta aqui é observar o urbano, deixando de lado, agora vem aí uma questão, as velhas dicotomias centro-periferia, interior e exterior. Como olhar para a cidade sem falar, eu estou no centro, eu estou na periferia, porque ela é um engano, ela não existe mais. Isso é uma herança do homem técnico da Grécia que nós persistimos repetindo sem sentido. Onde é o centro de São Paulo? Bom, você não tem centro mais. Portanto, ainda continuar tratando, e mesmo nós ainda continuar repetindo, essa dicotomia do centro para a periferia, é complicado, porque também há uma apropriação política deste binômio. Nós estamos aqui, estamos aonde? No centro ou na periferia? Quando eu digo eu sou da periferia, o que a pessoa quer dizer com isso? Sou pobre, mas venci. Desculpa, mas se eu falar que eu sou do centro, eu sou pobre e não venci, porque o centro também está degradado, se pensarmos na localização geográfica. O que quer dizer isso? Estranho, porque a gente reforça determinadas condições e discursos ideológicos. Porque este é um ótimo aspecto, e é um ótimo elemento para vocês começarem a olhar o Brás. Ai, gente, eu não vou... Olha como é. Se você já entra no Brás achando que está na periferia, como é que é o seu olhar do mundo? Convém notarmos que as cidades guardam não somente uma materialidade arquitetônica. Por exemplo, eu adoro o Brás, porque acho que é o único lugar onde eu encontrei um prédio e uma igreja no mesmo lugar. Então, ali perto do Mercadão, tem um prédio que embaixo é uma igreja, depois tem todos os andares, e depois tem uma torre com um sino. Aproveitar a construção. É espetacular, cai lágrimas quando eu vejo aquilo. Gente, a cidade se amalgamou. Porque imagina você morar num lugar que é um templo da fé. Não é que foi construído depois, era um barracão e se ocupou. Ele foi construído assim, para ser desse jeito. Imagina que maravilha, arquiteto. Quero dizer isso porque me interessa muito como a gente utiliza e vive os nossos modos da cidade. Eu fico impressionado ali na Paulista, aquele volume de pessoas almoçando. Eu adoro microsociologias, né? Microsociologias é para falar que a gente é fofoqueiro. O que é microsociologia? Eu faço microsociologia, eu escuto conversa da mesa do lado. Eu adoro pegar um ônibus e pegar a conversa das pessoas. Todo ator, todo artista é um microsociólogo. Porque a gente sempre acha que pode utilizar aquilo. Não é porque eu quero ouvir. Longe de mim. Mas eu escuto coisas maravilhosas. Principalmente sobre o caso Bruno. Mas depois eu vou contar na parte 2 quando desligarem a gravação.